Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já deixa aquele like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do Mengão, com notícia de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada do mais querido e mais amado do Brasil, Flamengo. A parte de cima da tabela do Brasileirão. Um dos melhores jogos, não é? Por isso também tão importante para o Flamengo, que vai somando seus pontos nesse período também de tantos desfalques. E aí, Pedro Henrique Torre enfrenta um duro adversário. Aliás, Bahia e depois o Fla-Flu, hein? No domingo. Nossa, essa sequência. Essa é a sequência do rubro-negro, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, beijo para Mari, beijo para Mari Pereira também, abraço Donan. Todo mundo com a gente nesse Sport Center. Pois é, não tem muito descanso não, porque é uma rodada difícil atrás da outra nesse Campeonato Brasileiro, né? E o Flamengo já sabia disso, por isso lamentava tantos desfalques, especialmente na Copa América. E aí você tem as outras atribulações de percalço aí, de lesões, enfim. No último ano eu cheguei a lugares... De amanhã, no Maracanã, 20 horas contra o Bahia, ali estão segundo e terceiro colocados, pode valer a liderança, quem sabe, dependendo de outros resultados. O Flamengo tem até boas notícias, porque o Ayrton Lucas se recuperou, volta para a lateral esquerda, então o Léo Pereira vai voltar para a defesa, já que o Fabrício Bruno está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Cebolinha e o Alan também estão recuperados, treinaram com o grupo ontem no Ninho do Urubu. O Cebolinha deve voltar à equipe, o Bruno Henrique ainda sofrendo com aquele mal-estar que o tirou no intervalo contra o Atlético Paranaense. Mas o Alan, como teve uma lesão um pouquinho mais pesada, o Cebolinha não teve lesão, o Alan talvez, se voltar entre os relacionados, espere um pouco, porque o Léo Ortiz está muito bem nesse meio de campo. Então o Flamengo vai montando, como eu sempre digo, rodada a rodada para subir essa montanha. Enquanto isso, fora de campo, Bruno, as eleições começam a ferver aqui na Gávea. Ontem, o presidente Rodolfo Landim, lá num jantar com aliados na zona oeste do Rio de Janeiro, anunciou ali o seu apoio ao candidato que vai ser possivelmente o pré-candidato. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas já teve num jantar, foram entoados cânticos com o nome dele, o Rodrigo Dunsch, que é o vice-geral e vice-jurídico também do Flamengo. Então já vão se formando as alianças aqui. O BAP, que é muito conhecido, né? Então ele deve ser candidato por outra chapa e ele é atualmente o presidente do conselho, vice-presidente presidente do conselho de administração do Flamengo. Então vão se formando as alianças e a gente vai conferir no fim do ano. Isso, o Corinthians quer disputar o Wallace com o Flamengo, tá? Apuração lá da coluna do Fla. O Flamengo tem o desejo de negociar o jogador que está na Udinese da Itália. O Marcos Braz ele já falou que essa janela não vai servir assim para o time se reestruturar nem nada. Vão ser investimentos pontuais. E um dos objetivos do Flamengo é o Wallace. E o Corinthians também meio que, entre aspas, entrou na briga. Mas é óbvio que o Wallace dá preferência para o Flamengo. O Wallace tem 29 anos de idade, está na Udinese da Itália, é capitão da equipe e, além disso, titular absoluto. Os italianos querem 8 milhões de euros para a venda do jogador. Neto, 8 milhões de euros vale? 8 milhões de euros é dinheiro de pinga pro Flamengo, né? Vamos lá, dá 40 e poucos milhões de reais. Então é uma grana muito fácil do Flamengo levantar. Obviamente que é um jogador que ele não vai ter uma grande revenda. Só que tem 29 anos de idade. Também não é assim, nossa, fim de carreira. O Felipe Anderson, por exemplo, que vai chegar no Palmeiras, é mais velho que ele. Além disso, segundo o que foi apurado pela coluna do Fla, o Flamengo ofereceu um salário maior do que ele ganha na Europa. E além disso, ele tem familiares flamenguistas. Então isso aproxima ele do clube do Flamengo mais ainda. E é óbvio, meus queridos, que entre Corinthians e Flamengo, você, profissional, jogador de futebol, imparcial, sem clubismo, querendo ver estrutura, querendo ver seu futuro, querendo ver segurança, estabilidade, o que você vai preferir? A resposta, ela é muito óbvia. Eu acredito que até o corintiano de bom senso vai falar assim, o Flamengo, Neto. Flamengo.
Não tem, gente. Não tem o que dizer, entendeu? Não tem como. Porque depois da notícia dos torcedores fazendo vaquinha pro Corinthians, como que um jogador vai querer sair lá da Itália de onde ele tá, onde ele é capitão e ele é titular, e vir pro Corinthians? Não tem como o Corinthians brigar com o Flamengo nessa. Então eu realmente acho que se a negociação for desenrolar e o valor é até ok, porque é um bom jogador e ainda relativamente jovem, 29 anos de idade, tem gás ainda pra, né, não tem grandes históricos de lesão nem nada de grave assim, então ele tem gás ainda, tem lenha pra queimar, eu acredito que a negociação se desenrole aí para o Flamengo. Seguinte, essa história do Al-Sadd continua... Deixa eu falar agora sobre Michael, porque assim, há uma expectativa, havia, né, uma expectativa do Flamengo fazer uma proposta pelo Michael. O Cruzeiro também estava aí na briga pelo jogador. Porém, o técnico Jorge Jesus agiu nos bastidores e pediu lá no Al Hilal que o Michael permaneça até o final deste ano. Acredito que o técnico Jorge Jesus ele quer manter o Michael até pela falta do Neymar, né? O Neymar ainda está machucado, não sabe ainda quando se vai voltar. Eu acredito que agora, setembro, outubro ou novembro, o Neymar deve estar voltando. E aí a ideia do Jorge Jesus é exatamente essa: manter o Michael até a volta do Neymar, e aí no final do ano liberaria o jogador. Vale lembrar também que o Michael, ele tá aqui no Brasil no radar do Flamengo, do Corinthians e do Cruzeiro. O dono do Cruzeiro, inclusive, chegou a falar publicamente sobre a possibilidade de contratar o jogador. Mas quem tem o passe do atleta é quem define a operação, e nesse caso o Jorge Jesus pediu lá para os árabes para manter ele no time pelo menos até o final do ano. Essa informação saiu do Bruno Andrade no UOL. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar, se realmente os árabes vão atender o pedido do Jorge Jesus ou se vão negociar o Michael ou com o Flamengo, ou com o Cruzeiro, ou com o Corinthians, ou com algum outro. Será que aquela lei que funciona no Brasil... O que foi você me olhando, Felipe? Vai funcionar? Eu acho que não. E olha que teve gente nesse programa, eu não vou dizer quem é, tá? Não fui eu nem foi você, mas teve uma pessoa. Não renova, não quero mais. Não. Eu vou sair em minha defesa. Fala aí, Felipe. Eu fui a favor da renovação por mais um ano de contrato e pensando justamente nesse momento da Copa América. Ele seria um jogador importante na ausência de vários atletas, como está acontecendo. Agora, eu não era a favor de dar mais de um ano de contrato. Isso eu não era a favor. E o Everton Ribeiro, ele fez aquilo que ele achava melhor para a carreira dele. Aceitou a proposta do Bahia, que era uma proposta financeiramente falando, muito boa, muito vantajosa. Tem também o fator extracampo. Ele entendeu que para ele era melhor. E o Flamengo entendeu que para o Flamengo era melhor oferecer apenas um ano de contrato. E os dois estão super felizes nesse momento. Chegou o momento que o casal que é maduro, mas se separou, vai se reencontrar na festa dos amigos. Perfeito. Baita analogia. Sabe? Olha e cumprimenta ou finge que não existe? Não, rola abraço. Abraço? Pô. Abraço. E aí, como vai seu pai, sua mãe? Entendi, aquela falsidade, né? Olha aqui, já é polêmica? Vocês achou polêmica? Já tem só na hora do Pedrinho, o presidente do Vasco, e o Pedrosa vai explicar toda essa situação. Agora, ainda nesse assunto, eu falei, eu queria o Everton Ribeiro, o Lucas Pedrosa no Botafogo. Ele é um jogador que muda a prateleira do time que ele joga. Sim. O time tá aqui, ele põe uma prateleira para brigar por coisas, né? E tá aí a resposta. É claro que o Bahia tem uma grande equipe, né? Claro. O Bahia se reforçou muito, mas ele é um cara diferente, na minha opinião, Pedrosa. E a lei do ex, ela pode passar pelo técnico, que é o Rogério Ceni. Ela tem também o próprio Everton Ribeiro. Jean Lucas. Mas quem? Jean Lucas é cria do Flamengo, pô. Cria do Flamengo. Cria do Flamengo. Enfim, tem muitas coisas que podem acontecer aí nessa partida Dito entre isso, Flamengo e Bahia. 1-1. Ah, é? Eu quero Você empate. acha que vai dar 1-1? Eu quero empate. Pro Botafogo seria maravilhoso, Ué, de não fato. é? Eu vou torcer pra quê? Pra Bahia ganhar? Não. Pra Flamengo ganhar? Não. Eu vou torcer pro empate. Mas ontem você não estava aqui, mas eu vou te falar o que eu falei aqui ontem. O Não quê? seria nenhum absurdo se o Bahia conseguisse um empate no Ah, não, Maracanã não. ou até mesmo uma vitória. A gente já tá há algum tempo falando do Bahia nesse É programa. isso, nenhum Pro povo absurdo. não ficar achando que o Bahia tá no lugar errado. Não tá, o Bahia tá no lugar certo.
Quem olhou um pouco o futebol essa temporada entendeu o que o Bahia fez e que o Bahia não tá no lugar errado, não. Ele vai ficar ali em cima, velho. E acho, inclusive, que Bahia, junto com o Botafogo, podem tirar um ótimo proveito desse momento da Copa América. Porque esses dois times tiveram apenas um jogador convocado. Me corrija se eu estiver errado. No Botafogo só Savarino. foi um. E no Bahia também só foi um. E aí a gente está falando de um Flamengo com vários desfalques durante a Copa América. Um Palmeiras com vários desfalques. Um Atlético Mineiro com vários desfalques. Então Botafogo e Bahia podem e devem tirar proveito desse momento aí durante a Copa América, que são 9 rodadas. Já tem desfalque confirmado, Venê? Olha, confirmado tem Fabrício Bruno, que é por suspensão. O Bruno Henrique tem poucas chances, tudo vai depender da atividade dessa quarta-feira, na parte da tarde. Ele vai tentar treinar para poder ficar à disposição. Um jogador que passou muito mal, com direito a vômito, dor de barriga. No último duelo ele jogou no sacrifício, mas conseguiu ficar apenas o primeiro tempo em campo. Mas tem o retorno do Cebolinha, tem o retorno do Ayrton Lucas e provavelmente o retorno do Alan, tendo em vista que esses 3 atletas treinaram com os demais companheiros na atividade de ontem. Eu não consigo cravar qual será o time que vai a campo, porque depende do treino de hoje. Mas tem 2 possibilidades. Ele mantendo o Léo Ortiz como o primeiro volante titular, ou com o Alan à disposição, ele começa com o Alan. E aí, se você me perguntar o que eu faria... Eu vou perguntar, o que você faria, Venê? O que eu faria é o seguinte, não tiraria o Davi Luiz de jeito nenhum do setor defensivo. Tem feito ótimas partidas, está numa sequência maravilhosa. Botaria o Léo Pereira ao lado dele, colocaria o Léo Ortiz como titular, manteria isso, e no segundo tempo botaria, quem sabe, o Alan aí. Por quê? O Léo Ortiz, na última partida, pediu para ser substituído com incômodo muscular. Não tem nada, não preocupa. Melhorou. Não é que melhorou. Assim, ele vai sentir incômodo novamente. Não piorou. Não piorou. Não preocupa para o jogo. Isso é ótimo. Mas aí eu botaria o Alan no segundo tempo, até para dar ritmo de jogo a esse atleta que está aí cerca de 2 semanas sem entrar em campo. Então o meu time seria Rossi, Wesley, quase falei Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Ayrton Davi Luiz, Léo Pereira. Pode ser. É isso aí. Léo Pereira na esquerda. Isso aí, perfeito. E o Davi Luiz jogando do lado direito, que é o lado que o Fabrício Bruno faz. E aí Léo Ortiz, Gerson, botaria o Lohan novamente, obviamente, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Esse time seria o meu time. parecido, né, do último. Bem parecido. Muito bem, o Vasco entra em campo hoje contra o Juventude. Para as informações, antes, quero falar um negócio aqui, que hoje no finzinho do programa eu fiz uma brincadeira e o negócio acabou, digamos assim, levantando um grande debate em muitas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram, vi muita gente falando sobre isso. Só para contextualizar, o Coutinho, o meia, cria do Vasco, está negociando o seu retorno ao Vasco da Gama já há alguns dias. E no meio desse imbróglio, ainda não teve acordo, o Fluminense e o Botafogo demonstraram interesse na contratação do jogador. Beleza, são clubes do futebol do Rio de Janeiro, sabendo que o Coutinho quer jogar no Rio de Janeiro, demonstraram interesse. E após o Pedrosa falar sobre isso, no finzinho do programa eu brinquei, alô Marcos Braz, vamos dar uma ligada. E aí vários torcedores do Flamengo falaram, Venê, não seria nenhuma loucura. Eu, particularmente, se eu fosse dirigente do Flamengo, sim, eu daria uma ligada para entender qual é a situação, para saber se ele tem interesse. Se ele toparia jogar no Botafogo, no Fluminense, por que ele não toparia jogar no Flamengo? Eu falo isso por conta da idolatria dele com o Clube Vasco da Gama. Eu, se eu fosse o Felipe Coutinho, não mancharia minha idolatria no Vasco para jogar nem no Botafogo, nem no Fluminense. E aí, quem sabe, iria para um Cruzeiro que estava louco para contratá-lo. Eu não duvido nada o Palmeiras fazer uma proposta para o Coutinho, até porque o Dudu de fato está de saída, já já a gente vai falar sobre isso. Agora, se eu fosse dirigente do Flamengo, eu daria uma ligada sim. Vai que, né? Eu acho um bom jogador. 32 anos, tá certo. Nas últimas temporadas não rendeu tanto, mas eu acho um bom jogador. Eu daria uma ligadinha aí só para ver qual é. Até para causar uma quizumba ali, sabe? Imagina, Marcos Braz ligando para o Coutinho e mexendo com a torcida do Vasco. Por que não? Quero saber a opinião. Você aprovaria uma possível chegada de Felipe Coutinho ao Flamengo? E sobre... É isso aí, nação. Esse foi aqui mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo conteúdo diários para vocês sobre o Mengão. Galera, eu peço a vocês, se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, deixe o like maroto, se inscreva, ative o sino, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado, mais querido do Brasil, Mengão. Para vocês que amanhã o Flamengo entrará em campo às 20 horas da noite
no estádio do Maracanã, partida válida pelo Brasileirão contra o Bahia. O Bahia aí está na terceira colocação, então vai ser uma briga direta aí na ponta da tabela do Brasileirão, né? Flamengo com muitos desfalques. Vamos ver aí algumas mudanças que o Tite vai fazer, como o time se encaixou. Empatou contra o Atlético Paranaense, mas foi um resultado que a torcida gostou em si, né? Porque o time brigou muito aí, merecia até ter ganho no meu ponto de vista aí. Se o Flamengo ganhasse aquele jogo ali, não seria nenhuma loucura. E agora aí, amanhã contra o Bahia, né? O Flamengo aí vai buscar sim a liderança. O Botafogo também vai pegar vai jogar dentro de casa, mas vai pegar um time difícil, né? Hoje, entrará em campo hoje contra o Atlético Paranaense. Vamos secar o Botafogo aí. Botafogo empatando ou perdendo já seria muito bom para o Flamengo. O Flamengo só precisa vencer amanhã, né? Vencer o Bahia, a gente sabe que é um jogo muito difícil, mesmo jogando em casa. O Bahia é um time que encaixou. Tem Everton Ribeiro, tem grandes jogadores, tem Cauli aí, alguns jogadores de nome, tem o ex-técnico do Mengão, Rogério Ceni. Então tem tudo para ser um grande duelo, um grande jogo. Com certeza Maracanã vai estar lotado. E aqui no nosso canal aqui você vai ficar ligado aí no pré-jogo, pós-jogo. Então é só se inscrever, deixar aquele like e compartilhar nossos vídeos com seus amigos, galera.